Pastor Clóvis por aqui e você está no canal A Pregação em Perspectiva. É um prazer tê-lo aqui conosco. Se é a sua primeira vez, faça sua inscrição, ative o sininho para poder receber as notificações dos nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos e curta. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 24, que foi escrito pelo rei Davi, que reinou sobre Israel em torno de 1040 a 970 a.C. É importante mencionar que cerca de 700 a 800 anos antes de Davi reinar, aquele território pertencia exclusivamente aos amorreus e havia uma cultura politeísta. Haviam vários deuses que eram reverenciados pelos amorreus. Havia uma concepção corrente entre os amorreus da existência de dois deuses, que se chamavam Enki e Marduk. Eles eram responsáveis pela fundação da terra e o seu estabelecimento sobre as águas. A afirmação de Davi, nos versículos iniciais de número 1 e 2, de que o Senhor foi quem criou a terra, quem fundou a terra e a estabeleceu sobre as águas, é um posicionamento que confronta diretamente essa crença em Enki e Marduk, duas divindades às quais eles atribuíam a fundação da terra sobre os mares. Assim como no finalzinho do versículo de número 4, a afirmação de Davi de que aquele que tem coração puro e não jura por falsos deuses, nem recorre à idolatria, é também uma afronta às divindades nas quais os amorreus acreditavam como fundadoras da terra. Então, ele está dizendo, literalmente, não apenas que não foram esses deuses que criaram a terra, mas que foi o Senhor. No verso 4, como quem pode entrar na presença de Deus apenas aqueles que rejeitam outros deuses. Quanto à afirmação dupla nos versículos 7 e 9, a respeito das portas levantarem as cabeças e os portais eternos se abrirem, se refere também à crença de que esses deuses entravam pelas portas quando eram invocados, e essas portas eram muito altas, muito grandes. Por essa razão que a expressão não vem apenas falando de portas, mas manda as portas levantarem a cabeça. Ou seja, acima do ponto mais alto da porta era necessário suspender, porque o Senhor que iria entrar, que era o Rei da Glória, ele é superior e mais elevado do que tanto Marduk quanto Enki. Então, é uma afronta direta e uma declaração de superioridade do Deus de Israel em relação às divindades dos amorreus, que foram os povos que habitaram naquela terra antes do povo de Israel. Por isso, essa canção, esse salmo de Davi, ele é trazido para o povo de Israel para lembrar: quem manda ali é o Senhor, não são mais os ídolos dos amorreus. As próprias expressões no versículo 8 de forte e valente, valente nas guerras, se referindo ao Senhor, assim como no versículo de número 10, a expressão Senhor dos Exércitos, é justamente um posicionamento verbal, o posicionamento poético de Davi, no sentido de apresentar o Senhor da Glória como alguém que está sempre pronto para a briga, para combate, para batalha, e ele não perde batalha. Ou seja, não adianta querer invocar seus deuses antigos porque são falsos, porque o Senhor da Glória está presente. Ele assumiu o seu lugar. Isso nos faz lembrar do episódio com Elias no Monte Carmelo. O povo cananeu, antes da chegada do povo hebreu naquele território de Canaã, adorava Baal e a sua esposa, Aserá. Era um casal de deuses que habitavam, segundo as crenças dos cananeus, habitavam o Monte Carmelo. Então, quando Elias manda que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, talvez você não saiba, mas não eram 450 profetas que foram derrotados pelo Senhor na invocação de Elias. Eram 850.
450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, a esposa do Baal. Elias escolheu o Monte Carmelo como o território para aquele embate, justamente porque eles acreditavam que o Monte Carmelo era a habitação de Baal, ou seja, Baal seria derrotado em sua própria casa. O posicionamento de Elias foi, na prática, parecido com o posicionamento poético de Davi, quando ele escreve o Salmo de número 24. Ele faz afirmações que antes deveriam ser atribuídas aos deuses Marduk e Enki, que os amorreus acreditavam terem fundado a terra sobre os mares e que entrava pelas portas todas as vezes que eram invocados. Desta forma, Davi afirma que o Rei da Glória, que é único, ele é quem fundou a terra e ele é superior, mais elevado do que Marduk e Enki. Por essa razão que as portas não bastavam ser abertas, elas precisavam ser abertas acima das suas próprias cabeças, por causa da grandiosidade do Rei da Glória. Amém. Eu espero que tenha ajudado no entendimento. Eu sugiro que você pesquise, que você que acompanhou esse vídeo, pesquise mais a respeito, confirme e faça comentários também aqui no nosso vídeo. Nós podemos melhorar o conteúdo do nosso canal através de você, através dos seus comentários, das suas sugestões e também das suas críticas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.